E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grande Guerra do Hiperespaço, ou basicamente a guerra muito rápida que rolou e expôs o Sith pra todo mundo, e a Ordem Jedi começou a ficar de olho no Sith e a República também. Estou me adiantando na pauta, desculpa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grande Guerra do Hiperespaço, lembrando que tudo que eu falar aqui faz parte do Legends, ou seja, quando a Disney comprou Star Wars, tudo que tinha de material antes, eles colocaram como selo Legends, ou seja, pode ter acontecido ou não, pra retirar do cânone. Então isso pode voltar ao cânone a qualquer momento. Eu vou deixar aqui no cardzinho, tem um vídeo sobre a origem do Sith. Você pode assistir depois que você assistir esse vídeo aqui. Basicamente eles se complementam, mas ainda dá pra assistir esse vídeo aqui tranquilo, entender a história inteira. Depois você pode ir assistir outro vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho, fechou? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like no vídeo a qualquer momento. E você pode compartilhar esse vídeo pra quem você quiser, pode compartilhar à vontade. E vamos falar sobre a Guerra do Hiperespaço, que é um assunto muito importante dentro de Star Wars. Bom, vamos começar com as datas, com os anos. A gente tá falando de 5.000 anos antes da Batalha de Yavin. Batalha de Yavin é aquela batalha lá no filme 4, então Ben Kenobi morrendo, Estrela da Morte sendo destruída, então a gente tá 5.000 anos atrás, no passado, e 2.000 anos depois da história que eu contei aqui no cardzinho, fechou? Lá da origem do Sith. Então, só pra gente entender onde a gente tá dentro ali da cronologia da linha do tempo. O Império Sith foi crescendo, foi se expandindo, foi dominando mais planetas, escravizando mais planetas, aprendendo mais sobre o lado sombrio, criando mais criaturas, avançando na tecnologia, então eles tinham espadas energizadas pela força, era uma espada mesmo com a força em volta dela, fazia ela cortar quase tudo, meio que um precursor do sabre de luz, sendo que eles já tinham sabre de luz também. Então os Massassi, por exemplo, que são aqueles caras que são soldados do Sith, eles não tinham sabre de luz, eles tinham essas espadas e outras armas energizadas e potencializadas pela força. A Guerra do Hiperespaço começou e terminou muito rápida, mas teve um grande custo pro Império Sith, mas assim, muito mesmo. Pra gente falar sobre a Guerra do Hiperespaço, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que estava rolando dentro do Império Sith. O Lord Sith governante chamado Marka Ragnos morreu, então como é de praxe do Sith, a gente sabe como os Sith funcionam, como é que eles decidem quem que vai governar, se matando, basicamente é assim. Então lá no vídeo sobre a origem do Sith, eu expliquei que chega um Sith no poder e ele tem meio que um conselho dele com outros Lord Sith. Dois desses caras do conselho do Marka Ragnos começam a lutar pra ver quem vai ser o próximo governante do Sith, então é uma batalha até a morte entre o Naga Sadow e o Ludo Crash. O Naga Sadow é muito bom em alquimia Sith, o Ludo Crash é muito mais guerreirão no sentido de espadachim e tal. Eles começam uma batalha muito louca, joga poder, e joga bicho, e joga raio, do nada cai uma nave do céu, e nessa nave tem uma galera que vai ser o pivô de tudo isso, que são a Jori e o Gav, que eles são irmãos. Eles estavam fugindo da República, de um planeta específico lá da Imperatriz Theta, que eles estavam meio que sendo procurados, então eles só saltaram no hiperespaço, tipo assim, aperta qualquer coisa e salta, e sem querer eles chegaram no planeta Korban, que é o planeta sede do Sith, e tava rolando a treta do Naga Sadow e do Ludo Crash, então parou a briga, vamos ver o que aquela nave tá rolando. Eles prenderam os dois irmãos ali, e com isso começou uma briga entre o conselho do Sith. Não sabiam quem ia governar ainda, mas eles estavam pensando, tá, quem são esses caras? Beleza, eles são da República, mas aí a República não sabia da existência do Sith. Os Sith conheciam a República por causa do Jedi Sombrio que montaram ali o Sith. Então, a República era a grande inimiga lá, afastada, mas era quase uma lenda. Então fica assim agora, o Conselho Sombrio vai lá, prende os dois, e o Naga Sadow vê que ali é a chance dele de culpar a República por qualquer coisa e criar um movimento do Sith contra a República. Então ele solta os dois e fala que foi a República que veio resgatar, ele coloca lá, tipo, planta-provas que estavam na nave, pra falar, tipo, ó, gente, isso aqui é da República e tal, e ele esconde os dois. Então ele pega o Gav tem acesso à força e começa a treinar o Gav, e ele fica na mente da Jori pra fazer ela voltar pra República, o que é bem estranho, mas vocês vão entender o que tá rolando. O Ludo Crash, que é aquele que tava lutando com o Naga Sadow, ele só quer passar a faca nos humanos e voltar a viver a vida dele, matar o Naga Sadow e virar Lord Sith governante. Ele não quer saber de governar a República nem nada, ele só quer matar os caras como traidores, espiões e tal, e seguir a vida dele. Então ainda continua a treta entre o Naga Sadow e o Ludo. Então nisso começa uma batalha de frotas entre as naves do Naga Sadow e as naves do Ludo Crash, enquanto ele tá fazendo ali, o Naga Sadow tá fazendo os planos dele embaixo dos panos. A guerra entre os dois continuou. Então o Naga Sadow, ele faz uma armadilha pro Ludo e o Ludo cai. Ele basicamente esconde a frota dele atrás de uma lua, deixa só um punhadinho aqui. Quando o Ludo Crash vai atacar com a frota dele, o Naga Sadow sai de trás da lua, então ele cerca ali a frota do inimigo, ele consegue destruir a nave do Ludo Crash, as naves no plural e também a nave onde o Ludo estava. Então teoricamente o Ludo morreu, e com isso o Naga Sadow botou o terror na Jori, falou assim, cara, ele vai te pegar, salta pra República, vai embora, que seu irmão vai depois. Por que o Naga Sadow queria mandar a Jori embora? Porque agora o Naga Sadow tinha virado o Sith governante, o Sithari ali da época, porque ele matou o Ludo Crash, eles estavam disputando pra ver quem ia ser o governante. Então agora ele governa todo o Império Sith, as casas do Império Sith obedecem a ele, então basicamente
basicamente ele manda em tudo. E ele manda a Jori embora com a nave dela, ela bota as coordenadas lá da República e salta lá onde ela tava, onde era o planeta onde ela era procurada e tal. Ele coloca um rastreador na nave dela, onde ele consegue pegar exatamente as coordenadas de onde ela saltou. Ele manda todo mundo se armar, todo mundo pegar suas naves e ele ataca a República de surpresa. Chegando na República, a Jori ainda tentou avisar a Imperatriz Theta, que cuidava ali daquela parte bem da orla exterior da República, era meio que a primeira linha de defesa, só que a Jori não conseguiu avisar ninguém. Quando a Jori estava começando a avisar as pessoas, o Nagasaddle chegou, porque o plano do Nagasaddle era esse, era surpreender a República. Então do nada tava todo mundo vivendo a sua vida, do nada chega milhares de naves assim do Império Sith atacando a República, inclusive atacando Coruscant, que era a capital da República, não era a capital da Ordem Jedi ainda, que se eu não me engano, nessa época ainda tava em Ossos, no planeta Ossos. Eu acho que sim, eu acho que tava em Ossos sim. Então começou um massacre, o Império Sith começou a detonar vários planetas, derrubando aquelas naves cheias de massacre, então milhares de soldados tomando planetas inteiros, a Imperatriz Theta, que era a primeira linha de defesa, lá lutando também, Coruscant se unindo, Jedi aparecendo pra salvar o dia, pra tentar se unir com a República, mas o Império Sith era surpreendentemente grande e algo estava errado, e o Gav percebeu isso. O Gav, como ele era um humano da República, ele começa a se arrepender, ele fala, cara, o que eu fiz, mano? Tipo, tá atacando minha casa, meu planeta natal, vai destruir a República inteira, vai escravizar todo mundo. O Nagasaddle não tava no meio da batalha, ele tava numa nave, que é a nave dele, do lado de uma estrela, e lá naquela nave tinha uma câmara de meditação que amplia os poderes do lado sombrio. O que o Nagasaddle tava fazendo lá dentro? Criando ilusões. Basicamente, o Império Sith parecia muito maior do que era, porque o Nagasaddle estava aumentando os números. Então, mais da metade do exército eram ilusões que eram para causar um choque muito grande. Tipo, o cara veio com milhares de pessoas, milhares de seres, e na verdade tinha menos do que aquilo, ainda era muita gente, mas ainda tinha menos. Com isso, o Gav consegue trair o Nagasaddle, destrói a nave do Nagasaddle, destrói ali a câmara de meditação, só que ele faz a burrice de enfrentar o Nagasaddle sozinho. Então, ele vai até a nave do Nagasaddle, que ele não destruiu totalmente, destruiu só, desativou ali a câmara de meditação, foi lá lutar com o cara, o Nagasaddle saiu da nave dele, pegou outra nave, colocou um poder, uma magia Sith pra conseguir destabilizar a estrela explodiu, matando o Gav. Então agora, a República já sabia que eram ilusões, porque as ilusões tinham sumido, porque a câmara de meditação sumiu, o Nagasaddle parou de se concentrar pra sobreviver, o Nagasaddle então reúne todo mundo que sobrou, pula no hiperespaço e volta pro Império Sith. Só que chegando lá, ele descobre que o Ludocrash não morreu, que tava esperando por ele, ele é atacado pela frota do Ludocrash, e não só isso, a República tava vindo atrás, eles conseguiram rastrear a rota ali que ele usou e foram atrás do Império Sith. Então do nada o Nagasaddle voltou, trombou com duas frotas, a República destruiu as duas frotas e o Império Sith perdeu a guerra. Agora o Império Sith se espalhou, todos os Sith sobreviventes, as casas sobreviventes conseguiram se espalhar, e agora então começa uma caçada da Ordem Jedi e da República para conseguir acabar com todos os remanescentes do Império Sith de vez. Então começou meio que uma caçada ao Sith mesmo, libertando os planetas que os Sith tinham dominados e também soltando escravos e matando Sith, tentando reverter o lado sombrio, destruindo templos, acabando com todo o Império Sith. Basicamente, o que o Nagasaddle fez? Na sua ânsia, na sua afobação de lutar contra a República, ele acabou se expondo e expondo todo o Império Sith. A República só chegou junto com os Jedi, que já estavam lutando na guerra. Quando eles venceram a guerra, eles saltaram no hiperespaço e foram lá pegar o Sith, pegar o Império Sith, acabar com o Império Sith de vez. Assim, teoricamente, o plano do Nagasaddle fazia sentido. Ele ia atacar no elemento surpresa, então ele atacou Coruscant direto, outros planetas também, mas ele foi direto pra Coruscant. Lá nos quadrinhos do Legends, que são aqueles contos do Jedi, fim da Era do Sith, que contam essa batalha da Guerra do Hiperespaço, é muito interessante que mostram os Jedi lutando contra os Massassi. Tem um Jedi, isso aqui não tem nada a ver com a guerra, tá? Na verdade tem a ver com a guerra porque rolou na guerra, mas eu acho que é só um plus, assim, pra gente comentar. Tem um Jedi que é um Jedi água-viva. Ele vive num cristal e dentro desse cristal tem meio que a atmosfera que ele consegue sobreviver, porque o oxigênio, ele é tóxico pra ele, então ele fica naquele cristal e lá tem aquela parada que ele pode respirar, e quando ele vai lutar contra os Massassi, ele se sacrifica. Ele entra num campo cheio de inimigos e ele vai lá e quebra o seu cristal. Então assim, como o oxigênio é venenoso pra ele, o que ele respira também é venenoso pra quem respira oxigênio. Então ele começa a liberar uma nuvem de toxina, que é basicamente o que ele respira. Ele morre nessa batalha, porque ele quebrou o cristal dele, entrou oxigênio, ele morre envenenado, mas ele matou assim um campo de batalha inteiro só com a sua toxina. Então isso é um mestre Jedi, tá?
tá? Então eu acho que de certa maneira o Nagasado subestimou a República, subestimou o Jedi. Ah, o que aconteceu com o Nagasado? Na verdade o Nagasado não morreu, tá? Ele conseguiu fugir depois que ele foi encurralado pelas duas tropas e numa tentativa desesperada ele saiu digitando lá vários códigos, eles saltaram no hiperespaço e chegaram até a lua de Yavin 4, que eles não conheciam nada de lá, mas lá era o único lugar que eles tinham pra se esconder, que era respirável. Então o Nagasado vai até Yavin 4 com os seus Massassi, com a sua tropa, e lá eles montam um templo dos Massassi, um templo pro Nagasado, o que eu acho que é um easter egg, uma ligação com o futuro bem interessante. Eu não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo, então, o que você achou sobre a guerra do hiperespaço. Você achou legal? Você não achou? Eu acho realmente um assunto bem interessante. Eu acho legal ver essa afobação do Nagasado, acabou destruindo o Império do Mal, assim. Eu acho bem interessante de ser analisado, então comenta aí embaixo o que vocês acharam disso. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!